Boa tarde a todos e todas. Queria agradecer pelo convite da Comissão Científica, cumprimentar meus colegas de mesa e vou começar, então, com meus conflitos de interesse. Esses são meus conflitos de interesse e espero que vocês compreendam, então, né, o que nós vamos falar daqui para frente. O tema que me foi dado foi febre maculosa. Eu acho que é muito importante a gente começar dizendo que nós temos duas febres maculosas no Brasil. As riquezas do grupo da febre maculosa são mais de 20, pertencem ao mesmo grupo do ponto de vista filogenético, e no Brasil nós temos duas, a Rickettsia rickettsii e Rickettsia parkeri. Em relação a essas duas rickettsioses, essa é a distribuição em âmbito nacional. Nós temos no mapa da esquerda, em verde, que todas as unidades federativas, estados, vêm notificando casos suspeitos, mas quando vocês olham o mapa central, vocês veem que a confirmação está basicamente nos estados da região sudeste e da região sul. E à direita vocês vão ver um mapa de óbitos. Então, chama a atenção dos senhores em relação a casos confirmados na região sudeste e sul e óbitos ocorrendo só na região sudeste. O que explica isso? Região sul tem melhor manejo clínico ou a população de lá tem algum evento protetor do ponto de vista racial, do ponto de vista étnico? Não. O que nós estamos falando são de rickettsioses distintas. Essa é a primeira descrição acerca da febre maculosa na região sul. Essa é uma publicação nossa em que a gente foi muito despretensioso, no sentido de comparar duas áreas endêmicas, uma antiga, o estado de São Paulo, com uma nova emergente, que era a região sul. E vocês vão ver, no início, que, do ponto de vista de fase prodrômica ou de sinais e sintomas inespecíficos, eram doenças praticamente iguais. Quando a gente vai para aqueles marcadores de gravidade, a gente vê que Santa Catarina não havia sinais de gravidade. E mais, não se morria em Santa Catarina, mesmo tratados. Isso nos fez pensar que, muito provavelmente, a gente estivesse falando de doenças distintas. E nós estruturamos uma vigilância específica para Santa Catarina, e essas são as duas publicações que eu acho mais notórias em relação à descrição dessa doença. Essa foi uma publicação nossa com o pessoal de Santa Catarina e da Faculdade de Medicina Veterinária da USP. Era uma estudante de biologia que foi parasitada, tirou a escara de inoculação, mandou para São Paulo e foi possível, então, isolar em cultura de células pela primeira vez uma Rickettsia parkeri e que ganhou o nome de cepa mata atlântica, ou seja, uma Rickettsia genuinamente brasileira. E esse foi um segundo caso que a gente teve condição também de compartilhar com o pessoal lá da medicina veterinária, não são casos meus, mas a análise clínica acaba ficando sempre conosco, até pela experiência de área endêmica. E essa foi a primeira vez que se vinculou ao vetor incriminado, ou seja, um vetor distinto daquilo que nós temos aqui no estado de São Paulo, ou seja, doenças distintas. Então, importante que se saiba, nós temos duas febres maculosas no Brasil, uma de elevada letalidade, região sudeste, onde a gente se inclui, estado de São Paulo, estado com maior número de casos, e uma de baixa letalidade, com perfil epidemiológico ainda pouco conhecido, até porque não há uma vigilância específica para ela. Então, a pergunta, né, que deve ser respondida: por que febre maculosa continua sendo uma doença desafiadora? Primeiro, uma doença multissistêmica, que é, inclusive, né, o tema dessa aula, doenças sistêmicas desafiadoras. Uma doença bacteriana causada por uma bactéria gram-negativa, com predisposição à infecção de endotélio, que leva, num primeiro momento, à disfunção endotelial, então isso são lâminas de inoculação em cultura de células, e, num segundo momento, um desarranjo de toda a arquitetura endotelial e que, do ponto de vista clínico, resulta em complicações multissistêmicas, ou seja, uma doença que tem um extrato anatomopatológico de vasculite. Desde eventos relacionados, então, ao extravasamento plasmático, congestão pulmonar, edema periférico, eventos relacionados à lesão endotelial levando à isquemia e lesões endoteliais levando a disfunções ou destruição tecidual. Por que é uma doença desafiadora? É uma doença desafiadora porque aqui começo a trazer o meu viés, meu conflito de interesse. São dados da região de Campinas, que responde por praticamente 20% dos casos do Brasil, né? Não só o município de Campinas.
Uma doença de baixa incidência, então o número de casos não excede 60 por ano, mas uma letalidade que chega, em alguns anos, a 80% e uma mediana de 55%. Hoje, a letalidade por ebola está em torno de 55% a 60%. Então, é sobre isso que a gente está falando. Por que é desafiadora? Porque na década de 40, se descrevia uma letalidade de 80% a 90%, ou seja, semelhante àquilo que a gente tem hoje em alguns anos, uma letalidade de 80%. Por que é desafiadora? Porque, dentre os que sobrevivem, esse é o resultado daqueles que sobreviveram. Então, uma doença com elevada morbidade. Por que é desafiadora? Porque é uma doença que tinha esse cenário epidemiológico e por uma série de questões antrópicas, ou seja, mudanças ambientais, levando a distribuição do vetor para novas áreas a partir dos hospedeiros, questões comportamentais, sejam ocupacionais, lazer, ela passa a ser uma doença também urbana. Então, uma doença desafiadora também nessa perspectiva. Por que é desafiadora? Vocês devem ter acompanhado o surto de Campinas o ano passado, que gerou aquela grande comoção. Foram 4 casos. E por que ganhou notoriedade? Porque aconteceu numa festa em que o ticket de ingresso era de R$800. Mas, ano após ano, nós temos surtos de febre maculosa. Essa foi uma publicação nossa com um consolidado de alguns surtos. E o que chama atenção, letalidade que varia de 50% a 100% em situações de surto. Surtos geralmente relacionados a famílias, ou seja, morre 50% da família, morre 100% da família. Por que é desafiadora? Porque, para fins de suspeita, é uma doença com um quadro clínico extremamente inespecífico e que, num cenário, por exemplo, de epidemia de dengue, né, quem é o caso suspeito de febre maculosa que deve ser tratado numa sala de hidratação para dengue? É desafiadora na prática clínica. Então, eu vou trazer aqui alguns elementos em relação ao manejo, e acho que, para a gente falar de manejo, a gente tem que conhecer a doença. Febre maculosa é uma doença que tem um período de incubação máximo de 14 dias, a partir do parasitismo. Lembrar, entretanto, que o parasitismo por carrapato não é a única via de infecção. Recentemente, aqui no Brasil, nós tivemos caso de infecção por inoculação por acidente pérfuro-cortante, com evolução para óbito em profissional da saúde, né? Então, é uma via passível de ocorrência. E o grupo de Botucatu da Unesp tem investigado aí uma possível transmissão a partir de transplante de órgãos sólidos, que eu acho que é uma nova mudança de paradigma. É uma doença que, do ponto de vista clínico, a fase prodrômica, totalmente inespecífica quando a gente pensa em outras doenças febris agudas. Se sintomas gastrointestinais, a gente entra em diagnóstico diferencial das gastroenterites, se quadro respiratório das infecções respiratórias virais, e que, do ponto de vista laboratorial, não há marcadores que possam predizer ou tornar aquela hipótese de febre maculosa algo passível de suspeita, baseando-se nesses exames gerais. Do ponto de vista clínico, se nada for feito, num período de 3 a 5 dias, um marcador clínico da doença, que é o exantema, ele surge notadamente em extremidades, padrão maculopapular, não pruriginoso, centrípeto, e edema das extremidades, mostrando, então, que a disfunção endotelial começa a existir. E, se nada for feito, a partir do 5º para o 6º dia de sintomas, a gente passa, então, a observar diferentes lesões teciduais, aquelas lesões de mucosa, lesões de pele, disfunções orgânicas diversas, e que esse é o espectro clínico do paciente a partir do 6º dia. Então, nossa janela de oportunidade de tratamento é uma janela extremamente desafiadora, que é o nome dessa mesa, inclusive. Essa é a primeira série de casos no período de reemergência da febre maculosa. É uma publicação nossa de 2006, e o que chamava atenção é que era uma doença exatamente igual à que se descrevia na década de 30 para 40, aqui na cidade de São Paulo. Uma doença com marcadores clínicos inespecíficos, mas chamando a atenção para a disfunção de múltiplos órgãos durante a sua evolução. E isso também, essa é a única publicação que a gente conhece em relação à febre maculosa na faixa etária pediátrica, mostrando que em crianças a doença tem o mesmo padrão, o mesmo comportamento. Do ponto de vista de diagnóstico laboratorial,
Nós temos padrão sorológico por imunofluorescência indireta, e isso prevê 2 amostras, ou seja, a segunda amostra colhida na convalescência, então não é um elemento norteador para a suspeita, nem para o manejo clínico. O isolamento de riquetes em cultura de células, que se faz em NB3, então não se tem na rotina. A PCR, que vem sendo utilizada para formas graves e óbitos, até por conta da ausência de riquetes, que está no componente intracelular, você não vai ter uma riqueticemia até que você tenha uma lesão tecidual importante. Então, só quando o endotélio começa a romper é que você passa a ter ali uma acurácia aumentada da PCR. E, obviamente, a imunistoquímica de órgãos para os pacientes com óbito. Então, por que é desafiador? Nós não temos um teste point of care na prática clínica e as limitações da técnica molecular, principalmente nas fases iniciais da doença. Bom, o diagnóstico, então, ele vai ser clínico e epidemiológico. Então, não basta só eu me atentar àquilo que seriam os sinais e sintomas de cada uma das fases, mas eu preciso ter um inventário do ponto de vista de exposições de risco, não só ao carrapato vetor, esse é o carrapato do interior do estado, que é chamado carrapato estrela, o Amblyomma sculptum, que tem um ciclo que envolve alguns hospedeiros vertebrados bem conhecidos, como equinos e as capivaras, mas hoje a gente sabe que gambás, pequenos outros marsupiais, são importantes não só no ciclo do carrapato, mas na translocação. E esse é o cenário típico. Isso é Campinas, isso daqui é Minas Gerais, isso daqui é Espírito Santo, estados do Sudeste com uma transmissão endêmica, e é quase monótono. Coleção hídrica, área de pastagem, de cerrado, e muitas vezes relacionados a atividades de lazer e ocupacional. Na Grande São Paulo, a anamnese é outra. Na Grande São Paulo, a anamnese passa pelo quadro clínico, passa pelo histórico do parasitismo, carrapato é outro, chamado Amblyomma aureolatum, e existe aí um ciclo reprodutivo em canídeos que torna cruel a doença. As pessoas se infectam no peridomicílio, no intradomicílio, a partir dos cães, que saem para as áreas de mata, áreas como essa, e vão para dentro do domicílio, e vão infestar crianças e os seus tutores. Então, a anamnese aqui é completamente diferente. Qual é a diferença do ponto de vista clínico entre doença transmitida pelo carrapato estrela no estado e Amblyomma aureolatum na Grande São Paulo? Nenhuma. Letalidade elevada, complicações, ou seja, são ciclos epidemiológicos distintos, mas a doença tem o mesmo desfecho. Do ponto de vista de tratamento, aqui nós estamos falando de 2 drogas muito sofisticadas, uma da década de 40, meados, e uma da década de 40, final. Então, eu espero que no próximo evento ou próximo encontro a gente já tenha resultados de um trabalho que eu acho que vai ser disruptivo, então, com modelo animal, junto do pessoal da Federal de Goiás, com cepas isoladas no estado de São Paulo, com outras opções terapêuticas para além da doxi e do cloranfenicol. Os resultados estão bem interessantes. Bom, tratamento, doxiciclina, independentemente da faixa etária e da gravidade. Isso foi uma quebra de paradigma, era proscrito para gestantes e crianças pequenas, e hoje a gente conseguiu, junto da Sociedade Brasileira de Pediatria, incluir no manual dizendo, independentemente da faixa etária, doxiciclina é a droga de eleição. Bom, nosso esquema é o mesmo do CDC, ou seja, a gente não está nada atrasado do ponto de vista das drogas. Mas será que nós é que não temos evidências para utilizar na nossa riqueza? Não, o esquema do CDC inclui única e exclusivamente a doxi na mesma posologia. Então, a gente conseguiu parear com aquilo que se preconiza para a febre das montanhas rochosas, e esse foi resultado de um esforço aí de quase 5 anos, que a gente tem trabalhado com o Ministério, de tensionar para incorporar a DoxCV. Então, desde 2022, doxiciclina parenteral está disponibilizada pelo Ministério da Saúde para áreas endêmicas in loco. Em outras áreas, demanda aí da parceria com as secretarias de Estado. Obviamente que o uso é para as formas graves, hospitalares. Mas aonde tratar esses pacientes? Bom,
Isso aqui tem todo o viés de dado secundário a partir do SINAM, ou seja, tem a questão da qualidade da informação, da completude. Nós pegamos todo o banco do SINAM para avaliar fator preditivo de óbito. Óbvio que quem tem icterícia tem mais chance de morrer, que quem tem insuficiência renal tem mais chance de morrer, mas dois achados, que é aquilo que a gente vê na prática clínica, Mariângela, Márcia, o professor Chico estão aqui, 100% dos pacientes que convulsionaram e evoluíram para coma, morreram. 100%. Esse, para nós, confusão mental, torpor, é o maior fator preditivo de complicação e deve ser um dos elementos principais para nortear onde é que esse paciente vai ser tratado. Então, obviamente, tem sinal de disfunção orgânica, tem sinal, né, de alteração laboratorial, mostrando elevação de escórias renais, trombocitopenia importante, alteração de coagulograma, deve ser tratado em regime hospitalar e, preferencialmente, sob cuidados intensivos. Do ponto de vista de manejo, é o manejo do paciente crítico, né? O Jacques está aí, enfim. Então, o Ribas tem uma grande experiência com formas graves, mas chama atenção para duas coisas. A questão do balanço hídrico, muitas vezes o paciente já chega inundado, mesmo antes do endotélio ter aberto totalmente, e a gente discute esses casos e fala, olha, não queira fazer survival sepsis nesse paciente, porque eles vão morrer, essa água não vai sair. Esse é um ponto, né? Mas o endotélio, se a gente utilizar corticoide, eu não trouxe, porque 20 minutos, mas em modelo canino, que foi o que foi estudado, e cobaio, não mostrou benefício, na realidade aumentou o risco de sangramento. Então, o corticoide é alguma coisa que não se faz. E a pergunta final, por que a letalidade continua tão elevada, né? Em 2006, essa foi aquela publicação inicial, nós postulamos que poderia ser uma questão de uma cepa, nós temos cepas mais virulentas, hipervirulentas, ou eventualmente a gente estava tratando mal, e tratando mal porque nós não tínhamos DOX-CV. Poderia ser uma diferença em relação ao que se tinha em relação à febre das montanhas rochosas. Lá se morria de 7% a 10%, e aqui se morria de 50% a 70%. Bom, poderia ser. Aí, com algumas parcerias que a gente vem nutrindo, dos pontos mostra que a gente estava certo em relação a algumas questões. Primeira delas, as riquezas que ocorrem na América do Sul, incluindo-se o Brasil, do ponto de vista de avaliação genética, eram riquezas todas associadas a padrões hipervirulentos. Por que se morre menos nos Estados Unidos? Porque lá talvez você tenha uma heterogeneidade entre cepas mais e menos virulentas, e nós temos 100% de cepas virulentas. Posteriormente, isso se confirma em modelo animal. Então, a nossa cepa é a Taiaçu, e a cepa padrão da América do Norte é a cepa Sheila. Então, em cobaios, mostrando, então, que cobaios infectados com a cepa Taiaçu tinham ali maior risco de morrer precocemente. Então, a questão da virulência é importante. Bom, e a questão da DOX? Esse foi um caso que a gente conseguiu, antes até do Ministério, dispensar DOX-CV. Não sei se o Luiz Gustavo, o Luiz Felipe, eu sei que não está, mas que a gente conseguiu DOX-CV para esse paciente. E começamos a tratar naquilo que se considera um tempo até razoável, 5º dia de sintomas. Esse paciente foi a óbito nos 7 dias de sintomas. Então, não adianta eu ter a melhor droga se eu começo a tratar no momento não oportuno, né? Bom, isso são dados da minha tese, no remoto 2011, e que a gente teve a oportunidade de avaliar. Isso daqui começou na residência, então foram quase 7, 8 anos ali, olhando numa folha quadriculada, início de sintomas de pacientes internados. Então, o que a gente via? Sinais e sintomas inespecíficos tendem a ocorrer até o 4º dia, isso é a mediana. O exantema, a partir do 5º dia, ou seja, relativamente tardio, aguardar exantema, tende a perder uma oportunidade importante, até porque disfunções orgânicas, incluindo-se óbito, tende a ocorrer entre o 6º para o 7º dia. E aí nós fomos atrás da literatura. E o que a gente encontrou? Em relação à febre das montanhas rochosas, quando eu assumo tratar os pacientes entre o 1º e 2º dia, eu vou tratar 80% deles ambulatorialmente. Entre o 3º para o 5º dia,
eu já vou ter que tratar 50% deles em regime hospitalar, dos quais 50%, quando no 5º dia, em UTI. E a partir do 6º dia, todos praticamente internados, e quando no 9º dia, em UTI. Então, mostrando que não adianta eu ter a melhor droga se eu começo a tratar tardiamente. Evidências disso. É uma doença fase febril, febril exantemática, febril hemorrágica, febril icterohemorrágica. No nosso serviço, isso em 2011 ainda, o que nós tivemos? 71% dos pacientes já chegando como síndrome febril hemorrágica ou icterohemorrágica, ou seja, a janela de oportunidade de tratar com febre ou febre exantema havia sido perdida, né? E isso saiu a semana passada, é um novo, também muito despretensioso, mas dentro de uma, né, da necessidade de responder perguntas. Então, o Jardel é um aluno da pós-graduação da Epidemia da Unicamp, orientação da professora Rita, que é epidemiologista, e a gente orienta o Jardel, mostrando o quê? Primeiro, né, início dos sintomas até a hospitalização entre os que curaram. 3,5, mais ou menos 3,4, daqueles que evoluíram para óbito, chegando ali a partir do 5º dia. Tempo total de tratamento, isso é muito interessante. Aqueles que curaram tiveram oportunidade de ser tratados por 8 dias, e aqueles que chegaram e evoluíram para óbito tiveram 1 dia de oportunidade de tratamento. Então, não adianta eu ter DOC-CV, porque eu vou ter 1 dia para dar DOC-CV para esses pacientes. Essa é a grande questão. Então, do ponto de vista de manejo racional, não se recomenda profilaxia pós-exposição. Existe, sim, uma janela de oportunidade de tratar febre maculosa que mata 70% dos pacientes ambulatorialmente, desde que eu trate até o 4º dia. Esperar o exantema faz com que eu perca uma janela de oportunidade e aí a partir do 5º para o 6º dia, eu passo a ter necessidade de tratar hospitalar. Interno condição sine qua non fazer DOC-CV? Não, a gente assume tratar pacientes, muitas vezes com DOX-VO, mesmo internado, para fazer o monitoramento desses pacientes. Até porque, só para dizer, a quantidade de DOX-CV vai ser finita. Essa droga está vindo via OPAS, tem compras, e depois, nova compra tem levado ali 6 meses. Então, tem que usar de uma maneira racional. Os pacientes críticos, obviamente, com DOX-EV, né? Bom, é possível reduzir letalidade? Isso é Campinas 2023, dados atualizados até agosto agora. Isso daqui foi durante aquele surto do Santa Margarida, em vermelho os óbitos, em azul cura, e a linha tracejada letalidade. Vamos pegar 2 recortes até agosto e de setembro em diante. Janeiro a agosto, 7 dos 13 casos morreram. Mediana entre início de sintomas e suspeita, 4 dias. A partir de setembro, 0 óbitos em 7 e uma mediana entre início de sintomas e suspeita de 1 dia. Então, isso faz diferença? Faz diferença. Olha a curva, desapareceu. Foi a DOC-CV? Não foi a DOC-CV. Todos aqueles que foram tratados aqui foram atendidos e tratados e acompanhados na atenção básica de saúde. Todos os 7. Como é que fez? Qual o milagre para isso? Bom, primeiro, instrumentalizar os colegas de que manejo de febre maculosa passa, sobretudo, por suspeita precoce. Organização do serviço, ou seja, na triagem, você tentar identificar exposições de risco. Deixar de se apaixonar pelo exantema na febre maculosa. O exantema surge no 5º dia. O óbito vai ocorrer no 6º para o 7º dia. Não se aguarda exantema para tratar a febre maculosa. Não se apaixonar pelo antecedente referido de picada de carrapato. 1/3 dos casos negam exposição ao carrapato. Eles não perceberam exposição ao carrapato. Por isso, tão importante quanto o relato do parasitismo é ter frequentado áreas onde possa ter a presença dos hospedeiros em atividades que sejam de risco. Então, não dependeu de exame laboratorial, não dependeu de avaliação do infectologista, mas dependeu dos infectologistas para instrumentalizarem os colegas. E aí eu acho que traz aqui, talvez, um paradigma que nós temos que incorporar.
Febre maculosa é só mais uma das doenças infecciosas que fazem parte do nosso rol de atividades e que deve ser priorizada numa perspectiva de saúde única. Então, não basta a gente saber a história natural, os marcadores inflamatórios, nosso padrão de hemograma, se a gente não sabe onde está inserido aquele paciente. Que isso, para esse paciente que pesca do lado da placa dizendo que tem carrapato, é natural há 50 anos. Né? Então, queria agradecer muito, pedir desculpa por ter avançado. Esses são meus e-mails e muito obrigado aí pelo convite.